Olá, meu nome é André Felicíssimo, ex-aluno do Colégio Rio Branco, e hoje tive o privilégio, prazer de ser convidado a voltar aqui no colégio e trazer tantas lembranças, recordações maravilhosas daqui. Eu me formei no colégio em 1984, estudei 7 anos aqui. Minhas lembranças daqui são inúmeras. A primeira que a gente não consegue deixar de ter, e uma das mais especiais, esse lugar que a gente está aqui agora, a biblioteca do Colégio Rio Branco. Eu lembro muito dela porque no meu começo aqui eu era muito tímido, eu entrei na 5ª série, vindo de um primário numa escolinha pequena que era aqui perto, e aqui era já uma escola grande, professores diferentes a cada matéria, então eu era muito tímido e os meus recreios eu passava aqui nessa biblioteca, era aqui que eu me encontrava. Outra grande lembrança era a cantina lá embaixo, não sei se ainda chama de cantina, era assim que a gente chamava, e eu tinha uma coluna na qual nós ficávamos durante o recreio, eu, meus amigos, e era sempre na mesma coluna, a gente nunca sentava nas mesas, a gente comia ali, porque ao redor da coluna tinha um banquinho, e ali que a gente ficava conversando, trocando ideias, comendo. Outra coisa que eu me lembro muito era a sensação de correria. Primeiro dia de aula era um desespero, eu lembro de sair de casa já 1 hora antes do início, porque era no primeiro dia de aula que você definia o seu lugar na sala de aula para o resto do ano. Aonde você sentasse, a cadeira que você escolhesse, ia ser a sua cadeira do resto do ano. E eu era meio estudioso, então eu sempre gostava de estar nas 2 primeiras fileiras. E outra memória muito bacana é do meu primeiro prêmio na minha vida, que foi aqui no colégio. Na 5ª série, eu ganhei o prêmio de melhor companheiro da classe. Para mim, era como se fosse o prêmio Nobel, né? E também foi muito gostoso, que eu estava vindo de uma outra escola e fui bem recebido pelos amigos daqui, me dando esse prêmio de melhor companheiro. A minha amiga, que ganhou o prêmio de melhor companheira, é minha amiga até hoje, amiga da vida inteira, que aliás fica essa dica para todo mundo, essa lembrança para todo mundo, que os amigos que a gente constrói na escola são para o resto da vida. A Marina, que foi com quem eu ganhei esse prêmio, acabou de ir junto comigo para o Rock in Rio. Ela, o marido dela, eu com a minha mulher, fomos os 4 para o Rock in Rio. Estou falando aí de mais de 30 anos depois da gente ter se formado, né? É legal lembrar da coluna, da biblioteca, da sala de aula, dessas correrias todas, mas as 2 coisas mais gostosas de eu me lembrar são os professores e os colegas. Professores maravilhosos, claro que eles já não estão mais, a maioria deles já não estão mais com a gente, professor Fausto, professor Henrique, professor Pauli, Luiz Silva de matemática, que teve a grandeza de, na minha formatura, no nosso último ano, ele convidou a mim e a Marina, que éramos bons alunos aí de matemática, para ir na casa dele comer uma pizza. E que prazer que foi isso, ele mostrou a biblioteca dele com livros de matemática, e eu sou tão agradecido, que é um dos momentos mais gostosos que eu tenho da minha infância, foi de ter sido convidado, ter tido o privilégio de ser convidado. Outro professor que é muito carismático e que eu lembro com muito carinho, o professor Jorge Miguel. Era professor de literatura e que, por uma grande coincidência do destino, hoje é o melhor amigo do meu pai. Eles não se conheciam na época, mas se encontraram já muito tempo depois no Competition, uma academia que tem aqui perto, e os dois fazem aula juntos, vão à sauna do Competition juntos e tem altos papos. E o professor Jorge Miguel, ele conhece os Lusíadas de Camões de cor. Se vocês pedirem para ele citar qualquer estrofe, ele cita para vocês. E foi ele que me introduziu tantos escritores maravilhosos que eu usei aqui nessa biblioteca: Machado de Assis, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Carlos Drummond. Foi lá que com ele, que a minha paixão por literatura foi se construindo. E amigos, saí daqui com vários deles. Hoje as redes sociais nos ajudaram a nos reagrupar em grupos de WhatsApp, Instagram, um seguindo a vida do outro, vendo os filhinhos de cada um. Mas tem 2 amigos que a gente saiu daqui
juntos para a faculdade. E outro dia passei o feriado aí na casa dele, de um deles, em Itapecerica, o Alfredo, um grande amigo também que eu fiz aqui. E esses amigos são para a vida toda, assim como eu contei a história da Marina, estou contando a do Alfredo, Valdemar, que era um outro desses dois amigos que entraram junto comigo. E aí vem a minha primeira história de como eu construí minha carreira. Estava aqui no colégio com aquelas dúvidas que nós temos, fazia Rio Branco e também fazia um cursinho, com as dúvidas, né, de o que fazer da vida, o que eu vou ser. Decidi que queria ser engenheiro. Uma vez eu li alguns resumos aí do que era engenharia de produção. Me apaixonei pelo tema e eu falei, é isso que eu quero ser engenheiro de produção. Prestei vestibular na USP e não passei. Minha segunda opção, matemática. Mesma coisa com esse meu melhor amigo, que era o Valdemar. Também não passou em engenharia, entrou em matemática. Fomos para matemática por um acaso aí, do destino. Inicialmente frustrado, porque não conseguia a minha engenharia, mas na matemática aprendi tanta coisa que levo para a vida até hoje. A estatística, cálculo, a metodologia de como demonstrar uma teoria, tudo isso me ajudou muito a aprender, a aprender e poder ensinar. E na matemática, que eu conheci através de um colega, uma menina que um dia foi ser a minha namorada, que um dia foi ser a minha mulher e que hoje continua sendo a minha mulher e mãe dos nossos filhos. Então, quem diria que por eu não ir para a engenharia e aparecer na matemática, eu estaria aí construindo a minha vida. Mas no meio da matemática, aquele comichão da engenharia me começou a coçar e depois de 2 anos de matemática eu decidi prestar vestibular de novo e entrar na engenharia, aonde eu finalmente me formei. E estando na engenharia, fiz estágios, fui fazer estágio de inteligência artificial, imagina, em 1990, falando de inteligência artificial que agora, né, com ChatGPT, tá aí na moda, eu já estava lá estudando inteligência artificial em 1990. Depois trabalhei com consultoria e um dia teve uma palestra lá na nossa faculdade de uma empresa chamada Procter & Gamble, hoje conhecida como P&G aqui no Brasil. De alguma forma eu me apaixonei por essa empresa. Eu não lembro o que eles falaram, se foi a maneira que falaram, mas eu me interessei de uma forma que eu falei, é lá que eu quero trabalhar. Tentei entrar e de novo, frustração, me recusaram. E me recusaram por um motivo muito técnico na época, porque eu estava numa consultoria, que é a Accenture, e havia um acordo de cavalheiros entre Procter & Gamble e Accenture de parar de contratar profissionais de lá. Entrei numa outra empresa, fui trabalhar na indústria de autopeças, com fabricação de automóveis, mas de novo, comichão, me falando que o que eu queria mesmo era a P&G. Entrei em contato com a P&G, falando, você não tem agora uma vaga? Não estou mais na Accenture, agora eu posso participar desse processo seletivo. E eles abriram as portas, falaram, sim, você pode. Então, eu quero entrar na fábrica, trabalhar com engenharia. Ah, só que não tem vaga na fábrica. Tem vaga em recursos humanos. Caramba, recursos humanos, eu estudei engenharia. Tudo bem, eu topo, o que eu quero é entrar na P&G. Fui entrevistado, mais uma frustração. Não me contrataram. Alguma coisa o pessoal de recursos humanos não gostou da minha entrevista, mas tive a sorte de ser entrevistado durante esse processo pelo diretor comercial, diretor de vendas. E ele anotou em algum lugar, no rodapé da minha ficha, que eu seria um profissional que poderia ser avaliado o dia que tivesse uma vaga em vendas. Dito e feito, 1 ano depois, me procuraram falando, André, agora tem uma vaga em vendas. O que você acha? Achei uma ofensa. Eu estudei engenharia na Poli. Como assim eu vou trabalhar como vendedor? Mas, de novo, o que eu queria era a P&G. Topei, entrei, me apaixonei, vi que o preconceito que eu tinha, que as figuras que eu tinha na cabeça do que era um profissional de vendas, era algo completamente batido. Eu estava ali para desenvolver o negócio do meu cliente, para criar valor para os nossos clientes, coisas que eu faço até hoje. Entrei nessa carreira de vendas, me apaixonei, virei um bom comunicador, treinador de pessoas e com isso fui me desenvolvendo. Estando na P&G,
tive várias oportunidades. Hoje estou aqui trabalhando no Brasil como presidente da companhia, mas já estive em outros 4 países além do Brasil. Trabalhei na Venezuela, no Panamá, no Peru e no México. Mais ou menos 3 anos em cada um desses países. E isso me abriu muitos horizontes. Eu era alguém, se eu me imagino eu aqui na escola, eu era alguém muito avesso a mudanças. Estudei 7 anos na mesma escola, morava aqui pertinho, meu pai continua morando aqui pertinho, tinha uma vida relativamente confortável. Mas quando, por causa da minha vida profissional na P&G, eu fui convidado a mudar de país, isso mudou a minha personalidade, mudou o tipo de perspectiva que eu tenho da vida. Viver outras culturas, aprender outras línguas. Os meus filhos, se eu comparo contra a minha vida, têm uma vida completamente diferente. Meus filhos chegaram aos 18 anos sem nunca ter vivido no mesmo país mais do que 3 anos. Quantas pessoas que têm dificuldade até de mudar de escola, e eles mudavam não só de escola, mas de país. Todo grupo de amigos mudavam a cada 3 anos. Eu olho para os meus filhos, eles são pessoas muito melhores do que eu fui. Só por essa disponibilidade à mudança, só por essa cabeça mais aberta. Então as experiências que a gente vai construindo na vida são maravilhosas e vão nos formando. E tiro daí uma grande lição que eu sempre falo para quem trabalha comigo, para vocês, jovens, alunos, cheios de sonhos, de ideias, de vontades, de relaxar. Que não tem nenhuma decisão que a gente toma na vida que é uma decisão definitiva. A gente tem tanto o que aprender, então a dica é experimentar, dar o seu melhor, estudar sim, com afinco, prestar atenção na escola, mas tirar esse peso dos nossos ombros de que a decisão que a gente vai tomar no final do ensino médio define a nossa vida. A faculdade que a gente escolhe não é a nossa vida. A gente vai construir a nossa vida aos poucos. E por último, participe, aventure-se, faça coisas diferentes, participa do Grêmio Estudantil, participa de mais atividades em grupo, dentro da escola, fora da escola, se tiver alguma atividade social que você possa fazer para ajudar algum grupo da comunidade na qual vocês estão inseridos, procura coisas novas, intercâmbio. Nossa, meu pai nós não somos de uma família com alto poder aquisitivo, mas o meu pai conseguiria ter me mandado no intercâmbio. E eu recusei na época. Por quê? Porque eu tinha medo de, morar com uma outra família que eu não conheço, alimentação diferente. Juro, eu recusei fazer intercâmbio por insegurança. Coisa que hoje, se eu pudesse voltar atrás, tenho certeza que seria a principal dica que eu daria pro Andrezinho que estava aqui no Rio Branco. Vai lá, cara, vai para esse intercâmbio, que isso vai também te trazer uma riqueza de experiências que vai ser valiosíssima para a sua vida. Eu tento lembrar dos meus colegas aqui do colégio, aqueles que ficavam quietos na sala de aula, que não participavam. Gente, que desperdício! Vocês estão aqui dentro horas, não desperdiça o tempo aqui. Participa, pergunta, questiona, conversa com os professores, conversa com os alunos, cria histórias. Na vida profissional, o valor de saber quais são os afluentes do rio Amazonas, ou qual é a função da mitocôndria, você não vai usar isso na vida profissional. O que você vai usar é o processo de aprendizagem, é a capacidade de resolver problemas, a habilidade de gerenciar um conflito entre subordinados, entre cliente e indústria, a resiliência para atravessar uma crise, momentos difíceis. Então, a participação de cada um na escola, na vida, vai te trazer habilidades que vão ser ainda mais ricas do que o conhecimento específico que vocês vão tirar da escola,
que também, óbvio, vai ser muito valioso, mas as duas coisas juntas vão te desenvolver a inteligência analítica necessária para exercer a profissão e emocional necessária para ter sucesso na vida.